que é alergia, que é o tempo seco. E o tempo ficou muito seco, muito rápido, né? Em casa a gente tá com umidificador em todos os cômodos e tá todo mundo meio assim. Eu tô achando que é alergia mesmo, tempo seco. Nada além disso, espero eu. Mas bom, pessoal, muito bom dia, muito bom rever todo mundo, ainda aqui à distância. O professor Gustavo me avisou que a gente tem hoje uma aluna que está começando o curso com a gente. Ele só não me passou o nome. Se eventualmente a aluna estiver ouvindo, seja muito bem-vinda. Fernanda, professor. É a Fernanda? Fernanda. A Fernanda Levinsky. Isso, professor. Obrigada. Fernanda, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Eu tive dificuldade semana passada, pessoal, em baixar a aula e fazer o upload no YouTube para vocês. Mas eu acho que até hoje à tarde eu consigo resolver isso. Então, para quem não conseguiu acompanhar a aula na semana passada, para quem está começando agora, como é o caso da Fernanda, a aula vai estar lá disponível com orientações sobre o nosso itinerário, a programação, diretrizes sobre a disciplina, sobre avaliação e tudo mais. Então, quem eventualmente não conseguiu acompanhar, saiba que está tudo lá, tá bom? Estará, pelo menos, espero que até hoje à tarde. Eu não sei se foi feita alguma alteração no programa, a forma com que eu usava para baixar a aula antes, ela não está funcionando, ela dá erro. Mas eu estou identificando um jeito já de conseguir fazer isso. Mas, bom, pessoal, vamos para o que interessa. Hoje a nossa aula tem bastante conteúdo. Acho que não vai ter nada de muito complicado, mas a gente tem alguns pontos importantes para que vocês fixem. Deixa eu já compartilhar minha tela. Nossos slides. Pessoal, quem quiser os slides, eu vou colocar no AVA depois, só que às vezes ele fica... É mais difícil eu colocar no AVA do que mandar por e-mail para vocês, talvez. Porque no AVA eu coloco um slide em um encontro específico. Então, nem sempre ele vai coincidir com a aula. Às vezes é difícil do aluno entrar em cada encontro e baixar cada um dos blocos de slides. Então, quem quiser me mandar e-mail ou WhatsApp para ter os slides também, sem problema nenhum, tá? Fiquem à vontade. Esse material eu faço para vocês, para que vocês consigam acompanhar. Mas então, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre conceito de Constituição, constitucionalismo, classificação da Constituição, elementos da Constituição e alguns outros pontos paralelos que eu acrescento quando a gente fala desses conteúdos, que são conteúdos muito importantes para a compreensão do direito constitucional. Então, primeiro ponto, não dá para a gente começar a falar em teoria geral do direito constitucional sem que a gente tenha uma definição do que é uma Constituição. E aqui eu trago um conceito, que é o conceito que até no material de vocês, que eu reputo um conceito bastante preciso, bastante adequado, e que vocês podem seguir sem medo, que vocês estarão bem seguros em relação ao conceito de Constituição. Então, José Afonso da Silva ele vai falar que a Constituição é um sistema de normas jurídicas, escritas ou costumeiras, que regula a forma do Estado, a forma de seu governo, o modo de aquisição e exercício do poder, o estabelecimento de seus órgãos, limites de sua ação, direitos fundamentais e respectivas garantias. Em síntese, a Constituição é o conjunto de normas que organizam os elementos constitutivos do Estado. Sei que tem muita informação, sei que é muito confuso, a gente vai parar agora para entender esses elementos para que esse conceito fique mais claro para vocês. Mas percebam que a gente está falando de um documento que organiza o Estado, que dá sentido ao Estado, ao país, às regras estabelecidas, a organização do poder em um dado Estado. E além de como o poder se organiza no Estado específico, que direitos e garantias fundamentais são dados, são outorgados às pessoas que são cidadãs, que são naturais, que são vinculadas a esse Estado. Então a gente poderia ter até um constitucionalista argentino que faz isso, ele divide a Constituição em dois blocos. O conceito de Constituição, a noção de Constituição,
as funções de Constituição. Uma que ele chama de sala de máquinas da Constituição. Quem faz isso é o Gargarella. A sala de máquinas da Constituição são justamente as normas constitucionais que estabelecem a forma de organização do poder dentro de um Estado. Quem governa, como governa, tem um presidente, tem um rei, existe um parlamento, não existe, como isso se dá. Tudo isso, qualquer país, qualquer república vai ter uma Constituição que vai estabelecer essas diretrizes. Essa é uma parte da Constituição, o que o José Afonso da Silva chama de elementos orgânicos da Constituição. E uma outra parte seria a parte que estabelece os direitos e garantias fundamentais. Então, essa divisão que ele faz eu gosto, e acho que ela é simples e precisa, essa que o Gargarella faz, é enxergar as funções e o conceito de Constituição por esses dois lados. Primeiro, como se organiza o poder de um dado Estado. Segundo, que direitos e garantias são dados às pessoas que ou têm domicílio nesse Estado ou são vinculadas a esse Estado. Mas para a gente ter isso um pouco mais claro, o primeiro ponto que a gente tem no nosso conceito de Constituição é que a Constituição é um sistema de normas jurídicas. E aqui, pessoal, a gente já parou para olhar em IED, a Fernanda que ainda não teve IED, mas terá, e a gente discutiu um pouco sobre teoria da norma jurídica, teoria do ordenamento jurídico também. O que é uma norma jurídica? Qual é o objeto de estudo do direito? A Constituição ela é um sistema que estabelece essas normas. Lembrando que as normas serão disposições que vão ser gerais, impessoais e abstratas, que vão te obrigar a algo, determinar algo, proibir algo ou facultar algo. Aquelas três possibilidades que a norma jurídica pode adotar. Então, quando eu falo em uma Constituição, eu falo primeiramente em um sistema de normas. Eu falo primeiramente em um bloco de organização de normas jurídicas, de determinações, de imposições, de vedações, de faculdades que são estabelecidas por um dado documento. E aqui é só uma distinção que a gente não viu em IED necessariamente, pessoal, só para reforçar, que a norma ela é aquele conteúdo que eu extraio de um texto legal. A norma não é necessariamente o que está escrito no artigo. A norma é a ordem, a proibição ou a faculdade que eu extraio de um dado artigo. Só para que vocês tenham isso. Isso não é um conteúdo próprio de constitucional, isso vocês vão até ver ao longo da graduação de vocês em outros momentos. Imagine que eu tenho um artigo 1, 2, 3 da lei. Deixa eu aumentar minha fonte. Da lei 456. E esse artigo, ele diz qualquer coisa. Isso aqui é um dispositivo de lei, isso aqui é um dispositivo legal. O que eu quero só que vocês saibam é que a noção de norma, ela não necessariamente vai coincidir com o que está escrito aqui, com A, B, C. A norma, ela sempre vai ser o que eu extraio do que está escrito. Qual comando eu extraio do que está escrito? Embora não seja direito constitucional propriamente dito, eu sempre gosto de dar o exemplo do artigo 121 do Código Penal. O que está escrito no artigo 121 do Código Penal? Matar alguém, 2 pontos, pena de tanto a tanto. O que eu tenho ali, o texto de lei, o dispositivo legal é matar alguém. Mas qual a norma de conduta que eu extraio da leitura desse dispositivo? Que é proibido matar. Se eu mato alguém no território brasileiro, eu estou sujeito à sanção jurídica tal. Vou sofrer uma pena de restrição de liberdade por um dado período de tempo, tá? Só para que vocês também tenham essa noção acrescentada ao que vocês já sabem, norma não necessariamente é aquilo que está escrito na lei. A norma é o conteúdo que eu vou extrair de um texto que eu leio. Então, a Constituição vai ser um sistema de vários dispositivos
constitucionais, de vários artigos, parágrafos, incisos e alíneas, e dali a gente vai extrair alguns conteúdos. Esse conjunto de ideias, esses conteúdos que eu extraio da Constituição, vão compor o sistema constitucional. Tá? Isso aqui é algo mais sutil para acrescentar ao que vocês já sabem. Isso aqui eu vou falar em especial para a Fernanda, quem eventualmente esqueceu, pessoal. Ó, e quem quer reforçar, quando a gente fala, às vezes tem aluno que está lá no terceiro, no quarto, no quinto e se confunde ainda, quando a gente fala em dispositivo legal ou em dispositivo constitucional, ele vai ser indicado com o nome arte na frente ou artigo na frente. O artigo ele é um dispositivo. Então vai ter lá o artigo 5º da Constituição, por exemplo. No artigo 5º, abrir para vocês a Constituição mais claro, eu vou só falar do que é caput, artigo, parágrafo. Ó, o artigo 5º começa com: todos são iguais perante a lei, tal. Isso aqui, pessoal, essa parte inicial do artigo, de qualquer artigo, todo artigo ele começa com um texto logo após o número, é o que a gente chama de caput, que é o latim para cabeça. Então, aqui na frente a gente vai ter o caput. A gente sempre vai escrever entre aspas ou em itálico, porque é uma palavra que não é brasileira. Então, o que está logo à frente do número é a cabeça do artigo. E aí eu posso ter algumas divisões do texto, do artigo, para fins de sistematização. Então, por exemplo, o artigo 5º, caput, ele já tem alguns numerais romanos, que são os incisos. Sempre que vocês enxergarem os numerais romanos, vocês têm que se atentar que a gente está diante de um inciso. Então, eu posso estar diante do inciso, sei lá, 21 do artigo 5º. Então, isso é um inciso. Existe ainda uma divisão que sempre ocorre dentro dos incisos ou abaixo dos incisos, que é uma divisão em letras. A, B, C, D, etc. Que a gente vai chamar de alínea. E aí tem a outra distinção, que é a distinção, que é a organização do dispositivo legal, que pode ser em parágrafos, que são esses S's entrelaçados, que é esse símbolo aqui, mais ou menos. Quando a gente vê esses dois S's, essas duas cobrinhas entrelaçadas, a gente vai saber que isso é um parágrafo, tá? Eu estou reforçando com vocês, eu sei que a maioria já sabe, mas é importante, não se esqueçam. Quem ainda não tinha tomado nota, anote o que é a cabeça, o caput, inciso, a linha e parágrafo. Eu, de fato, tenho alunos que estão lá na frente do curso que às vezes fazem confusão com isso. Vocês não podem fazer confusão com isso, tá? Porque isso aqui é o nosso referencial. Quando eu falo o artigo tal, inciso tal, a linha tal, você tem que saber do que eu estou falando. Mesma coisa em relação aos parágrafos. Então, falar no texto constitucional, em suma, é falar em um sistema composto por vários dispositivos constitucionais, e desses dispositivos eu vou extrair a norma, que a norma pode me proibir, me obrigar ou me facultar determinada conduta. Isso também se dá no texto constitucional. Lembrando que a norma é esse conteúdo, essa ordem, essa obrigação, essa faculdade que eu vou extrair dos dispositivos constitucionais. Tá? Só para que vocês tenham isso claro, repito, isso não é um ponto elementar da disciplina, isso é mais uma sutileza, é mais um ponto de aprofundamento, saber a diferença entre o que é um dispositivo e o que é uma norma, tá? Mas voltando, pessoal, então se a Constituição é um sistema de normas, a Constituição é um sistema composto por esses elementos. Outro ponto, isso aqui é importantíssimo, isso aqui não é uma sutileza, isso aqui é obrigação de vocês saberem, decorarem, imprimirem esse slide e colocarem
colado na porta do guarda-roupa para que vocês não esqueçam. Quando eu digo que a Constituição, sobretudo em sua parte orgânica, organiza o poder no Estado, eu preciso entender que a Constituição vai me dar a forma de Estado, a forma de governo e o sistema de governo. Isso aqui tem que decorar, tem que saber, pessoal. É chato, eu sei que é chato, eu sei... Desculpa. Eu sei que as palavras parecem bastante, mas vocês têm que saber a diferença entre os três. Primeiro, quando a Constituição estabelece a forma de Estado, ela vai me falar se um Estado ele é um Estado unitário ou se ele é um Estado federativo. Ou seja, se a organização interna de poder no Estado ela é composta, ela é composta por apenas uma entidade ou se ela é composta por várias outras entidades que vão ter autonomia. Isso aqui a gente aprofunda quando a gente fala em federação e faz a distinção entre Estado unitário e o que é o Brasil, que é o Estado federativo. Para a gente, pessoal, é muito natural pensar em um país que tenha União, estados e municípios, porque a gente vive no Brasil e o Brasil há muito tempo é uma federação. Só que a maioria dos países no mundo não são estados federativos, eles são estados unitários. Por exemplo, a maioria dos países europeus, a maioria dos países aqui da América do Sul, são países que vão adotar a forma unitária de governo. Perdão, forma unitária de Estado. Então, para a gente, deixa eu até achar aqui. Vou roubar uma imagem do Google para facilitar a minha vida. Porque sempre que eu desenho o Brasil, ele parece alguma coisa bizarra. Pessoal, quando a gente fala que o Brasil é um Estado federativo, um Estado federal, a gente tem que ter em mente que a gente divide. Imagine que todo o Brasil ele é coordenado em âmbito federal por uma entidade que é a União. E um Estado unitário, eu só tenho essa figura central. Imagine no Brasil sem governo estadual, sem governo municipal, sem judiciário estadual, sem legislativo municipal e estadual, por exemplo. Eu teria uma só figura de controle, de governo, de poder, e essa figura seria responsável por executar as funções do Estado em todo o território nacional. Imaginem que a gente só tivesse Presidência da República, Congresso Nacional e Judiciário Federal. Se a gente vivesse no país assim, a gente estaria diante de um Estado unitário, em que eu não tenho repartição de competência baseada em território, como a gente faz, porque o Brasil ele não é um Estado unitário, ele é um Estado federativo. Agora, se eu olhar, por exemplo, para o Uruguai, que é o nosso país bem menor que isso, é o nosso país vizinho aqui, eles só têm presidente da República, legislativo e judiciário. Ponto. Não tem divisão entre o que é federal, o que é estadual, o que é municipal. Isso não existe. É uma só figura, uma só concentração de poderes, uma só esfera de efetivação das funções estatais. Mesma coisa em relação ao Paraguai, por exemplo. A maioria dos países da América do Sul, da América Latina como um todo, são estados unitários. Eles não concebem essa divisão do Estado em fragmentos menores, tá? Isso é algo muito próprio de países grandes. Bons exemplos que a gente tem, exemplos emblemáticos. O Brasil é um Estado federativo e os Estados Unidos são um Estado federativo. Percebam o nome deles, são os Estados Unidos. Eles são uma organização, uma composição de estados. Então a gente tem a figura central, que é a figura da União, lá, por exemplo, e a figura dos estados. E lá os estados são bastante independentes. Isso a gente discute na aula própria de federação. O Brasil também. O Brasil tem governo federal,
Depois, o Brasil tem governo estadual e governo, e aqui eu incluo os demais poderes, como o legislativo e como o judiciário. E uma peculiaridade que o Brasil é o único país do mundo que tem, que é um nível municipal de federação. É conceber os municípios como entes federativos também, dotados de autonomia, dotados de próprio governo, dotados de próprio legislativo, embora o município não tenha judiciário, tá, pessoal? Nunca se confundam. Só tem judiciário, só os estados têm judiciário, só a esfera federal tem judiciário, os municípios não. Então, quando eu falo um estado que faz essa repartição interna de competências, eu falo em um estado que é um estado federativo, que adota a forma de federação. Tentem associar as duas palavras, forma de estado, com federação. Talvez o F ajude vocês a memorizar com mais facilidade, tá? Então, quando eu falo em forma de estado, eu falo na Constituição estabelecendo se o estado vai ser um estado unitário ou se o estado será uma federação. Brasil é federação, Estados Unidos são federação. Os países grandes no mundo tendem a ser federações, porque é muito difícil governar, gestar, fazer com que o estado funcione em um espaço territorial muito abrangente se eu não tiver núcleos menores de poder. Então, não faz sentido para um país do tamanho do Uruguai, por exemplo, ser uma federação. Ele é muito pequenininho, não tem por que dividir, ter eleições próprias, ter cargos próprios, ter orçamentos próprios no estado pequeno. E basta uma fonte do poder, me basta o que é para a gente a esfera federal. Agora, quando eu estou diante de um país territorialmente grande, é muito difícil levar a efeito e executar as funções do Estado sem que eu faça essa repartição anterior. Então, a Constituição vai ser o documento que em qualquer estado, que em qualquer país, vai estabelecer se ele é unitário ou se ele é uma federação, tá, pessoal? Isso não pode ser feito em outro documento. Isso a gente vai entender também de maneira um pouco mais aprofundada quando a gente for falar sobre federação na continuação da disciplina. Então, forma de Estado. Estou diante de um Estado unitário ou de um Estado federativo? Lembrando que aqui eu falo Estado com E maiúsculo. Eu falo Estado igual a país. Na sequência, a gente tem outro ponto importante que é a forma de governo. Então, primeiro ponto, forma de Estado. E o segundo ponto, forma de governo. Aqui a gente vai entender o que a Constituição de cada país vai estabelecer em relação a como se chega ao poder em um dado governo, em um dado país, em um dado Estado. Esse governo, ele vai ser pautado na linha hierárquica, na linha sanguínea de uma dada família, e as pessoas vão assumir o governo em razão da sua ascendência, ou eu vou ter um modelo de eleição, um modelo que vai fazer com que as pessoas, os cidadãos, escolham quem vai estar à frente do governo. Eu estou diante de um país, de um estado, que vai enxergar a ocupação, o exercício do poder como algo que vem necessariamente e exclusivamente da linhagem familiar, ou uma forma de coisa pública, de res pública, de república, em que o governo pertence não a uma família, mas pertence ao povo, e, portanto, é o povo que é capaz de escolher o seu governante. Essa delimitação, ela é feita também na Constituição Federal. A gente chegou até a discutir que a gente tem uma relação com a monarquia, que até hoje se surgem monarcas, surgem príncipes que não existem, porque o Brasil não é uma monarquia, o Brasil é uma república já há alguns bons séculos, e a gente inclusive teve lá no ADCT, deixa eu... o artigo 3º, a gente vai parar para olhar o que é o ADCT, qual a natureza jurídica dele,
Não, perdão, artigo 2º, o terceiro da revisão, que a gente teve em setembro de 83, na verdade isso foi postergado, a gente teve uma votação, a gente teve um plebiscito em que foi definido, mais uma vez, embora a Constituição no seu texto original já diga que o Brasil é uma república, a gente voltou a votar se o Brasil seria ou não república ou monarquia. Isso aconteceu no ano de 93. Então, o Brasil continua república, o Brasil não adota uma forma de governo em que o poder pertence a uma dada família, aos Orleans e Bragança, porquanto descendentes de Dom João e demais membros da família real portuguesa. Isso não acontece entre nós, tá, pessoal? Porque nós somos uma república. Então, quando uma Constituição vai estabelecer a forma de governo de um país, de um Estado, ela vai simplesmente dizer se esse Estado é um Estado monárquico ou se ele é um Estado republicano. Lembrando que a origem da palavra república ajuda muito a gente a entender o que é uma república. Res, pessoal, é coisa em latim. O público é o que pertence a todos. Então, aqui o governo, o poder pertence a todos os cidadãos. Aqui o governo pertence a uma família específica, cujos membros se sucederão no poder de acordo com a sua linhagem sanguínea. Então, o Brasil é uma república, da mesma forma que o Brasil é uma federação. Então, se eu pergunto para vocês o que é forma de governo, vocês têm que saber que é a distinção entre uma monarquia e entre uma república. E aí a gente tem um terceiro elemento de organização do poder, que é estabelecido pela Constituição, que a gente vai chamar de sistema de governo. Percebam como as palavrinhas se repetem como parece, mas sugiro que vocês façam um esforço para assimilar. Isso aqui cai muito em concurso, isso aqui cai muito em OAB, é meio besta. É importante que vocês saibam a diferença de cada uma dessas classificações. Forma de Estado, forma de governo e aí sistema de governo. Pessoal, no sistema de governo, a gente vai estudar, a gente vai entender como a Constituição vai definir a relação entre o poder executivo e o poder legislativo. Ou seja, no sistema eu vou ter a definição se eu estou diante de um país presidencialista ou de um país parlamentarista. Nos países presidencialistas, a gente vai ter a junção em uma só figura, que é a do presidente da República, de chefe de governo, ele também é o chefe de Estado. Quando eu digo que o indivíduo é chefe de governo, eu digo que ele representa, em última instância, o poder dentro daquele país, dentro daquele território. Então, por exemplo, quem no Brasil é o chefe da administração pública federal? Quem no Brasil é o chefe das Forças Armadas? A gente fala que é o presidente da República no exercício da função de chefe de governo. A noção de governo é, portanto, uma noção interna. Só que no sistema presidencialista, que é o sistema brasileiro de governo, eu também aglutino na figura do presidente da República não só a função de chefe de governo, mas a função também de chefe de Estado.
e aqui é uma função externa, que quer dizer que eu tenho uma pessoa que vai representar o Brasil nas suas relações com outros estados, com outros países. Então, eu tenho a função de chefe de Estado, é a função representativa, é a função de, na ordem internacional, uma figura, um indivíduo poder representar aquele Estado, aquele país. No Brasil, a gente também tem uma figura que é capaz de celebrar tratados internacionais, uma figura que é capaz de representar em pé de igualdade o Brasil com outros países, embora possa delegar essas atribuições. Mas quem tem competência para fazer isso na ordem constitucional brasileira é o presidente da República, no exercício da sua função de chefe de Estado. Pessoal, também entendam isso aqui, decorem isso aqui. Eu já fiz alguns concursos que caía essa distinção entre chefe de governo e chefe de Estado. Não é nada extraordinário, é só isso. Chefe de Estado é a função no nosso sistema presidencialista exercida pelo presidente de quem representa o país para fora, para relações internacionais. E chefe de governo é a condição de chefiar a administração pública em perspectiva interna. Então, pessoal, o sistema presidencialista, que tem que ser definido constitucionalmente, que vai ser algo entregue, dado, previsto na Constituição Federal, ele vai juntar em uma só figura eleita essas duas funções. No parlamentarismo, a gente vai ter uma relação diferente. No parlamentarismo, primeiro, a gente vai fazer uma distinção. Deixa eu até colocar aqui. O presidente da República, ele é eleito. No parlamentarismo, a gente vai fazer uma distinção. Eu não vou reunir nas mesmas figuras as funções de chefe de governo e de chefe de Estado. Vou falar de pessoas diferentes que vão ocupar esses cargos. E aqui, quando eu falar dessas figuras, eu não vou necessariamente falar de figuras eleitas. Eu vou falar, em regra, sobretudo em relação ao chefe de governo, de figuras que são escolhidas pelo parlamento. E o parlamento nada mais é do que o poder legislativo eleito. Então, quando vocês ouvirem a palavra primeiro-ministro, por exemplo, existem outras nomenclaturas, mas em regra é primeiro-ministro, a gente está falando do chefe de governo de um sistema parlamentarista. Por exemplo, na Alemanha, a Angela Merkel, que vocês talvez vejam nos noticiários com alguma frequência, essa senhora aqui, ela é a primeira-ministra da Alemanha já há muitos anos. E ela é a chefe de governo da Alemanha, ou seja, em assuntos internos, quem tem a última palavra, quem representa a administração da Alemanha é essa senhora. Só que uma coisa que muita gente não sabe é que a Alemanha tem um presidente. Que é esse indivíduo aqui. Que vocês acho que nunca viram a cara dele antes, a não ser agora. Por que que eles têm um primeiro-ministro que sempre aparece e que está lá resolvendo tudo, e a figura mais conhecida, vocês veem certamente muito mais o rosto da Angela Merkel, e tem um presidente. Salvo engano, o presidente deles é eleito. E eles fazem essa distinção aqui, pessoal. Eles fazem a distinção em que, por exemplo, a Angela Merkel é chefe de governo e eu vou ter uma outra pessoa que vai ser o chefe de Estado, que pode ser um presidente, pode ser o nome que eles dão a presidente.
Mas, por exemplo, o que a gente vê, e esse é um exemplo até melhor do que a Alemanha, na Inglaterra. O que é a Rainha Elizabeth, pessoal? É uma figura representativa da Inglaterra. A Rainha Elizabeth, ela é chefe de Estado da Inglaterra. Ela representa a Inglaterra em relações exteriores, em relações internacionais. Só que eu tenho hoje aquele cara do cabelo engraçado que é o Boris Johnson, que é o chefe de governo da Inglaterra. Esse cara aqui que vocês já devem ter visto também nos noticiários. E eu raspando meu cabelo na pandemia para não ter que me dar o trabalho de pentear, ele sequer se preocupa com isso. Um dia eu chego nesse nível também. Então percebam que esse sistema parlamentarista é um sistema mais complexo do que o nosso sistema presidencialista. A gente elege um presidente que vai realizar as duas funções. E tá tudo certo. Esse presidente vai ser o chefe do executivo. No sistema parlamentarista, sistema de governo, a gente vai dividir as duas figuras. Um vai ser chefe de Estado e um vai ser chefe de governo. E o chefe de governo, ele é necessariamente indicado pelo legislativo, pelo parlamento. Então, eu não voto para chefe de governo. A Angela Merkel não foi eleita pelo povo chefe de governo. O Boris Johnson não foi eleito pelo povo como chefe de governo. Eles são eleitos, eles são indicados pelo próprio poder legislativo. É como se a gente, pessoal, no nosso sistema, é como, sei lá, se o Bolsonaro fosse a Rainha Elizabeth. Se a gente fosse adotar hoje o parlamentarismo com as figuras que a gente tem, só para que vocês tenham uma noção, um exemplo. O Bolsonaro vira a Rainha Elizabeth, que só vai tratar de relações externas do Brasil, uma função mais representativa, e, sei lá, o Rodrigo Maia seria o chefe de governo, seria quem manda na administração pública federal. E o Rodrigo Maia ele teria que ser indicado pelo próprio parlamento. Então, só para que vocês tenham essa analogia bem tosca, bem grossa, mas para que vocês tenham essa noção que existiria uma distinção. E quem exerce o poder de fato acaba não sendo o chefe de Estado, mas sim o chefe de governo de um país, que não é eleito. A Angela Merkel está, sei lá, 15, 20 anos como primeira-ministra da Alemanha, por exemplo. Então, o chefe de governo, o primeiro-ministro, ele pode ficar décadas e décadas e décadas ocupando esse cargo, desde que ele mantenha a aprovação do legislativo. O legislativo, sim, que é eleito pela população. Então, eu acho que, espero que tenha ficado claro, eu acho que o mais complexo de entender é essa diferença de sistemas de governo entre o presidencialismo e o parlamentarismo, lembrando que a gente também já votou, pessoal, em 93, no sistema de governo. A Constituição, no seu texto original, traz que o Brasil é presidencialista, só que nós também fomos às urnas para indicar que nós efetivamente seríamos adotaríamos o sistema presidencialista. Então saibam que o nome que a gente dá para essa distinção é o sistema de governo que é necessariamente estabelecido pelo texto constitucional. Esse aqui é o nosso terceiro elemento. Aqui, pessoal, não precisa decorar isso aqui é só título de curiosidade, que existe autores que falam que no Brasil a gente não vive um presidencialismo puro, a gente vive um presidencialismo de coalizão, em que o presidente da República precisa ter o apoio do Congresso para que ele consiga executar as suas funções, as suas atribuições. Então, de maneira que o sistema brasileiro de hoje, ele estaria meio que pendendo para o lado do parlamentarismo. Então, é um sistema presidencialista, mas que exige que o presidente da República tenha contato com o parlamento, tenha apoio do parlamento para que ele consiga governar. E é isso que a gente assiste nos noticiários também, todos os dias, a vários governos. Se o presidente não tem apoio, ele simplesmente fica de mãos atadas, ele não consegue ir adiante. Isso não é presidencialismo puro. Então, no Brasil se diz que existe um presidencialismo de coalizão. Isso aqui não cai em OAB, não cai em concurso, pelo menos concursos de nível
Ok, só cairia no concurso de nível muito mais aprofundado, porque é uma discussão mais sociológica do que é o nosso sistema. Tá? Pessoal, tudo bem até aqui? Espero que sim. A gente está só Tudo começando a definir. Oi, Adriana. Tudo bem, professor. Então, quando eu digo que a Constituição estabelece como o poder é exercido em um dado estado, em um dado país, eu digo que a Constituição vai estabelecer esses três elementos num país tal. Se a forma de governo, forma de Estado vai ser um Estado unitário, um Estado federal, se a forma de governo vai ser uma monarquia ou uma república, e o sistema de governo será presidencialista ou parlamentarista. Repito, essa classificação aqui é chata de decorar, mas decorem porque ela é importante. Na sequência, pessoal, quando eu falo que, ainda que a Constituição organiza o poder em um Estado específico, eu só queria trazer para vocês, isso aqui tá mais a título de conhecimento, não é algo que vocês têm que decorar, como são as classificações anteriores, mas vocês saberem que a Constituição vai organizar os elementos de um Estado. O Estado, ele tem como elementos, e aí quem foi meu aluno de História do Direito, a gente, quando falou de surgimento do Estado, lá na modernidade, falou da teoria do Thomas Hobbes, que fundamentava o Estado, eu falei para vocês já, ainda que de maneira superficial, que quando eu falo no Estado, eu falo na junção de pelo menos três elementos, que é o povo, o território e a soberania. Na doutrina da teoria geral do Estado, mais recentemente, se fala em um quarto elemento, mas isso é algo mais contemporâneo. As doutrinas mais tradicionais vão falar que o Estado ele se organiza de acordo com esses três elementos, esses três pontos de composição aqui. Então, a Constituição também vai organizar esses elementos do Estado, inclusive esses quatro elementos do Estado. Então, povo. Quem é o povo brasileiro? Que pessoa pode falar que é brasileira? Que pessoas compõem o conjunto de cidadãos do Brasil? Isso a gente vai estudar especificamente a partir do artigo 12 da Constituição, quando a Constituição trata de nacionalidade. Quem é nacional? Quem é o povo brasileiro? Quem pode se declarar? Quem faz jus? Quem tem direito às condições que o brasileiro tem? As prerrogativas que o brasileiro tem? Então, isso também é delimitado. Desculpa, pessoal. Isso também é delimitado pelo texto constitucional. É a própria Constituição que vai dizer quem é esse povo. Ela vai organizar também esse elemento que é o povo. Outro ponto, território de um país, território de um estado, até onde vai. O que é Brasil? O Brasil acaba, por exemplo, aqui na beira do nosso mapa, ou será que a gente tem também mais uma faixa de oceano que é nossa? A gente vai ter uma série de disposições sobre o território brasileiro que vão ter assento também na Constituição Federal. E isso se dá não só em relação ao Brasil, mas todo o Estado, toda a Constituição também organiza o que é esse território nacional, que é um outro elemento. Outro ponto importante é que também a Constituição vai estabelecer a soberania do país. Quem exerce essa soberania, como se dá esse exercício, e a soberania, só reforço para vocês, que é aquele poder que vai ter muita relação com a divisão também em chefe de governo, em funções de um chefe de governo e funções de um chefe de Estado. Porque quando eu falo em soberania, eu falo do poder. O poder que é exercido em uma faceta interna e exercer, de dar a última palavra, de exercer um poder supremo, superior em um país. E a soberania em faceta externa é a capacidade de trabalhar e se relacionar com outros estados em pé de igualdade.
de modo que um Estado não possa impor sua vontade sobre outro. O Estado soberano é aquele Estado que não obedece outros países, outros Estados. É um Estado que está em relação de igualdade. Não, isso também é um elemento organizado pela Constituição Federal. E aí, por fim, ainda que a finalidade não seja consenso absoluto entre os teóricos de teoria geral do Estado, ela apresenta um objetivo, a finalidade, o escopo que o país, o Estado pretende ter, que vai ser, entre nós, atingir o bem comum. A gente, se olhar para a Constituição lá nos seus primeiros artigos, vamos voltar lá no comecinho. Olhem o artigo 3º. A Constituição brasileira estabelece objetivos, finalidades adotados pelo Estado brasileiro, pela República Federativa do Brasil. Então aqui a gente tem 4 finalidades que estão estabelecidas. E são finalidades que acabam, em última análise, convergindo para uma só, que é garantir o bem comum, que é garantir o bem de todos, que é garantir o pleno desenvolvimento das potencialidades humanas de cada um de nós. Então, esse elemento finalidade, ele também é organizado por uma Constituição. Mas aqui eu queria mais só reforçar para vocês quais são esses elementos de um Estado, que são esses 4 aqui. Então, a Constituição também vai organizar em um dado país o seu povo, seu território, sua soberania e sua finalidade, assim como faz a nossa Constituição Federal de 1988. E aí a gente pode agora entender direitinho o que é a Constituição. Então, quando eu falo que a Constituição é um sistema de normas jurídicas, eu falo que a gente está se referindo a esse conjunto de dispositivos constitucionais e das permissões, proibições e faculdades que ele me estabelece. Em alguns países isso pode ser costumeiro, no Brasil não é. A gente vai estudar isso ainda hoje. Existem países em que as constituições não são escritas. No Brasil, a Constituição ela é escrita, sim. Vocês sabem, a gente acabou de abrir a Constituição. Também vai regular forma de Estado, forma de governo. A gente também poderia acrescentar aqui o sistema de governo, mas isso acaba se referindo ao modo de aquisição e exercício do poder também. Vai estabelecer órgãos e limites constitucionais, direitos fundamentais e garantias. Ou seja, a Constituição vai organizar os elementos constitutivos do Estado. Então, isso é a Constituição. Esse é um conceito de Constituição. É sobre esses elementos que a gente vai se aprofundar ao longo da nossa disciplina. São esses pontos que a gente vai compreender de maneira mais verticalizada. Pessoal, desculpa. De maneira mais verticalizada no decorrer da nossa disciplina. Então, o que é Constituição? Antes da gente começar a se aprofundar no direito constitucional, em teoria geral do direito constitucional, sigam esse conceito de Constituição sem medo, que vocês compreenderão da maneira mais adequada possível o nosso objeto de estudo. Pessoal, isso aqui é importante. Isso aqui é uma teoria exclusiva, específica do José Afonso da Silva, que é o autor utilizado para dar as bases, porque ele tem grande influência no material didático de vocês, tá? E essa divisão que o José Afonso da Silva faz é uma divisão também que às vezes aparece em algumas provas. Então, o José Afonso, ele divide a Constituição em 5 elementos. Como eu disse, existem N formas de classificar qualquer coisa no direito. Em relação à Constituição, eu gosto bastante da distinção que faz o Gargarella. Como eu disse, ele fala de sala de máquinas da Constituição, que seriam elementos orgânicos do José Afonso, e aí ele fala do estabelecimento de direitos e garantias constitucionais, que seria, para o José Afonso, elementos limitativos. Então,
Para o José Afonso, como ele olha para algum dispositivo da Constituição, nossa Constituição tem 250, fora o ADCT, ele vai classificar esse dispositivo constitucional em uma dessas cinco possibilidades, em uma dessas 5 classificações. Então, quando José Afonso ele olha para algum elemento de organização do Estado propriamente, por exemplo, um dispositivo que preveja sobre eleições, que fale como se dá a eleição, que estabeleça que as eleições se darão no primeiro e no último domingo de outubro, ele está olhando, pela classificação dele, para um elemento orgânico do poder, quando a Constituição também estabelece condição de elegibilidade, direitos políticos, seriam formas de classificação de elementos orgânicos. Elementos limitativos são direitos e garantias que limitam a atuação do Estado. Isso aqui está muito ligado, pessoal, àquela noção de direitos e garantias de primeira dimensão ou primeira geração. A gente viu isso na história do direito, a gente vai ver ainda com mais profundidade aqui, tá? Quem não se lembra, quem ainda não viu, não se preocupe, a gente volta a falar dessa classificação no decorrer da disciplina. Então, se eu estou diante de um direito que impede que o Estado atue contra mim, por exemplo, uma limitação ao direito de tributar do Estado, eu estou diante de um elemento limitativo. Isso aqui está muito ligado aos direitos de primeira dimensão ou geração. Também existem elementos socioideológicos que estão ligados aos direitos de segunda dimensão, que são aqueles direitos prestacionais, direito à educação, direito à saúde, direito à assistência social, direito à previdência social, direito ao trabalho. Então, esses elementos, esses direitos de segunda dimensão, pro José Afonso, ele chama de elementos socioideológicos. Aí eu vou ter alguns elementos de estabilização constitucionais, como, por exemplo, intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. Isso a gente estuda só na segunda parte da disciplina, mas ele chama de elementos de estabilização da Constituição, ou seja, eu estou diante de um momento de potencial ruptura, de potencial inflexão, de potencial mudança drástica do nosso Estado. A Constituição prevê mecanismos extremos, inclusive pode ensejar a limitação de direitos para tornar estável essa situação, para que a gente não descambe para um estado caótico. Então, são ferramentas drásticas, pesadas, que a Constituição estabelece para que fique estabilizado, fique limitado, não vá adiante uma situação capaz de romper com a ordem constitucional vigente. E aí, elementos formais de aplicabilidade são normas de aplicação da Constituição. Toda vez que a Constituição indicar como se deve interpretar, como se deve aplicar determinada norma, a gente está diante de um elemento de aplicabilidade. Pessoal, isso aqui eu não uso muito, eu não vou cobrar isso aqui de vocês, mas eu quero trazer para vocês, porque isso aqui vira e mexe, cai em provas, tá? Quem já está pensando em ficar tranquilo para concursos de OAB, também dá uma olhada nesses elementos com carinho. Isso aqui também está no material didático de vocês. Mas até agora, o que eu diria de mais importante para vocês é esse slide aqui, foi o que a gente gastou mais tempo até agora, tá? Forma de Estado, forma de governo, sistema de governo. Elementos do Estado tem que saber, conceito de Constituição, e aí, para que vocês entendam como José Afonso da Silva divide as normas constitucionais. É uma classificação dele, é uma classificação muito bem aceita, mas também não é a única classificação possível. Mas saibam que ela está aí, saibam que ela pode acabar aparecendo para vocês em algum momento da vida acadêmica de vocês. Pessoal, a gente tem um ponto que é um ponto importante, que a gente, quando fala em Constituição, a gente pode dar vários sentidos para essa Constituição. Além do conceito que a gente acabou de ver, a Constituição que a gente acabou de estudar. Só que aí existem formas de entender esse conceito e relacionar a Constituição
com elementos da realidade social. Então, o conceito de Constituição é uma coisa que está ali, ele não muda, tá? Qualquer autor que vocês forem parar, qualquer livro que vocês abrirem de direito constitucional e tentarem descobrir qual é o conceito, vocês vão ver aquele conceito que está ali, tá? Evidente que cada um escreve aquilo com as suas próprias palavras e também pode haver alguma pequena variação, mas o conceito de Constituição é aquele. Coisa diferente são os sentidos da Constituição. E aqui variar de acordo com a cabeça de cada um. Então, que sentido eu dou para o texto constitucional? Como eu relaciono esse conceito, essa noção de direito estabelecido na Constituição com a realidade? Então, sentido, se vocês forem abrir, não sei se vocês já ouviram falar, eu não costumo falar, mas o livro do Pedro Lenza, que é um livro só de sumário, ele tem, sei lá, 40 páginas, é um manual grandão, um resumão enorme. Ele, em sentido, ele traz mais de 10, 12 sentidos possíveis, porque cada autor dá o sentido que quer para a Constituição, dá a aplicação que quer para a Constituição. Acho que a aplicação é uma palavra que ajuda a entender melhor essa lógica de sentidos da Constituição. Então, sentidos tem uma porrada, sentidos tem dezenas de sentidos, se você quiser achar todos eles. O que eu faço, pessoal, e também em consonância com o material de vocês, é trazer os 3 sentidos mais importantes, os 3 sentidos que são os mais conhecidos. Lembrando que aqui não existe nem certo nem errado, tá? Aqui é igual aquelas formas de interpretação da Constituição. Eu já mencionei, mas a gente vai, em outra ocasião, a gente vai voltar a ver. Isso aqui varia. Cada um vai adotar o seu, cada um vai ter a sua leitura e uma não exclui a outra. Aqui pode ter aluno que pode achar que é de um jeito e tá tudo bem. Vai ter aluno que vai achar que é de outro e tá tudo bem. Vai ter ministro do STF que vai adotar um sentido, ministro que vai adotar outro e tá tudo bem também. É só para que vocês conheçam e entendam como isso vai fundamentar essas possíveis visões diferentes do texto constitucional. Primeiro sentido, pessoal, é o sentido sociológico. Assimilem sentido sociológico, olhem para esse simpático bonitão aqui, que é o Ferdinand de Lassalle. O Lassalle, ele é um cara que vai defender isso, acho que aproximadamente no século XIX, começo do século XX no máximo, que a Constituição, ela precisa necessariamente, aquele conceito de Constituição que a gente acabou de estudar, ele precisa necessariamente estar atrelado à sociedade, aos fatores reais de poder, como ele chama. Eu preciso ter uma correspondência perfeita entre o que diz a minha Constituição e como a dinâmica de poder na sociedade funciona. E ele fala que se eu não tenho essa convergência entre o que diz a Constituição e como a sociedade opera, eu vou ter uma mera folha de papel. Então, o Lassalle está preocupado com o aspecto sociológico da população, como o poder ele funciona no meio social, no seio social. Como se dá a relação entre empregador e empregado? Ela é uma relação assimétrica? Ela é uma relação simétrica? Como se dá a forma de exercício dos direitos políticos por meio de partidos em um tal estado? Esses partidos, como eles trabalham? Esses partidos, eles são democráticos internamente? Eles não são democráticos internamente? Então, o Lassalle, ele olha para a sociedade e fala, olha, Constituição, se você não refletir, se você não buscar regular essa forma, essa dinâmica de poder, esses fatores reais de poder que existem aqui, você não vai ser nada além de uma mera folha de papel. Você vai estar apenas gastando tinta e tentando criar um mundo que não existe. Então, Lassalle, ele analisa o aspecto sociológico, o aspecto social a partir da sociologia e diz, olha, Constituição, você tem que se atentar à realidade, tá? Você não pode ficar tentando criar um mundo que não corresponda à realidade da dinâmica de poder. Então, palavras-chave quando vocês pensarem em sentido sociológico da Constituição. Fatores reais de poder, mera folha de papel,
Ambas esses conceitos-chave estão aqui negritados. Pessoal, nada além disso, tá? Só isso, esse sentido que o Lassalle dá. Repito que vão existir dezenas de sentidos, mas esse Lassalle é um conceito importante, é um conceito bastante aceito e também bastante cobrado. Além do conceito do Lassalle, tem um conceito que às vezes dá um pouco de nó na cabeça, especialmente quem está começando o curso, mas é um conceito importante e um conceito que vai ajudar a gente a compreender algumas distinções e algumas normas constitucionais também. Carl Schmitt, pessoal, ele não foi um cara legal. Ele foi um dos teóricos do nazismo. Ele era abertamente nazista. E ele utilizou uma teoria constitucional que ajudou a impulsionar o nazismo, mas que, se a gente não fizer uma análise valorativa do que o Schmitt pensou, ele é um autor que é muito mencionado, que é muito consolidado, para além da análise moral de quem foi ele, de como pessoa, ele traz uma noção de Constituição importante, uma classificação também de normas constitucionais importante. Para o Schmitt, Constituição nada mais é do que uma decisão política fundamental. Pouco importa o seu conteúdo. Se é um conteúdo que tem essência de Constituição ou conteúdo que não tem essência de Constituição. Por exemplo, pessoal, quando eu falo em um conteúdo que tem essência de Constituição, é um conteúdo que tem a ver com o próprio conceito de Constituição. Ou seja, quando eu falo que em determinado texto constitucional está estabelecida a forma de Estado, eu falo num conteúdo que ele é essencialmente constitucional. É um conteúdo próprio de uma Constituição. É um conteúdo materialmente constitucional. Quando eu falo que uma disposição constitucional estabelece o direito de igualdade, o direito de liberdade, eu também estou falando de um conceito, de uma disposição que tem essência constitucional, porque está atrelada ao que eu espero de uma Constituição. Isso é uma disposição que tem que vir da Constituição Federal, naquele particular do rol dos róis, dos elencos de direitos fundamentais e suas garantias. Quando eu digo que a Constituição estabelece o presidencialismo como sistema de governo, eu também estou olhando para uma norma que tem conteúdo de Constituição. Então, sempre que eu estiver diante de alguma disposição constitucional que diga respeito à essência da Constituição, aquilo que eu espero como conteúdo de uma Constituição, eu estou diante de uma norma materialmente constitucional. E até antes do Carl Schmitt, esse era o conceito mais válido, que era assim, independentemente de eu prever um assunto tal numa lei ou não, se eu estou estabelecendo direitos fundamentais, se eu estou estabelecendo a forma de organização do Estado, eu estou diante de uma norma com status constitucional, ou seja, uma norma que vai estar acima das demais, pelo seu próprio conteúdo, porque é materialmente constitucional. E aí o Schmitt vai falar uma coisa, que não é constitucional só aquilo que tem conteúdo de Constituição, só aquilo que é materialmente constitucional. Ele vai falar que a Constituição nada mais é do que uma decisão política e que, portanto, tudo aquilo que se decide colocar em uma Constituição, tudo aquilo que se pretende estabelecer em uma Constituição vai ter, sim, status constitucional, ainda que não tenha conteúdo de Constituição, ainda que seja uma disposição sem qualquer relação com a dinâmica de poder, com o estabelecimento de direitos fundamentais. Aqui eu gosto de dar um exemplo, pessoal, da própria Constituição brasileira. Cadê meu mouse? Ó, percebam que a gente está aqui no
no ADCT, a gente está no finzinho da Constituição, a gente está no ADCT. A gente está no fim da Constituição, a gente está no artigo 242. E a gente tem uma disposição que é a seguinte: o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Ou seja, a Constituição está dizendo para a gente, a Constituição do Brasil, de 1988, que existe uma escola X, numa cidade X, que é uma escola federal. Isso tem conteúdo de Constituição? Isso tem a ver com a forma de organização do poder, com eleições, com forma de Estado, com forma de governo, com sistema de governo, com direitos fundamentais? Tem alguma coisa a ver? Não tem absolutamente nada a ver. A nossa Constituição, ela é pródiga, ela é campeã em fazer coisas assim. Nossa Constituição é uma Constituição que a gente vai ver que é uma Constituição extensa. Traz uma série de disposições, mais do que o normal, mais do que outros países fazem. Então, a gente tem uma disposição aqui, e eu gosto desse exemplo, porque é um exemplo bem caricato, bem evidente, em que a Constituição brasileira de 88 inseriu no seu corpo uma disposição aleatória sobre um colégio tal, sem que isso tenha conteúdo de Constituição. Isso aqui, se eu olhar para o conceito de Constituição, não deveria estar aqui. Isso aqui poderia estar em qualquer lei sem problema nenhum. Não precisava estar na Constituição. Só que o fato disso aqui e várias outras disposições, esse aqui é apenas um exemplo, o fato disso aqui não ter conteúdo de Constituição faz com que não seja uma norma constitucional. E aí que veio o lance, e aí que veio o sentido do Schmitt. Ele diz: pouco importa o conteúdo. Será constitucional tudo aquilo que a Constituição estabelecer. Então, o fato de o Colégio Pedro II ser um colégio federal é uma norma constitucional. E, como tal, é uma norma que está no topo do ordenamento jurídico brasileiro, que vai estar aqui, independentemente dela não ter conteúdo de Constituição. E a gente vai falar, como ela não tem conteúdo constitucional, ela tem apenas forma constitucional. Ela é apenas formalmente constitucional e não materialmente. Ela tem forma de Constituição, porque ela está prevista na Constituição Federal, só que ela não tem conteúdo de Constituição. Por quê? Porque não tem relação com as disposições que eu espero de uma Constituição. Então, por exemplo, se eu tenho que o Colégio Pedro II é um colégio federal, isso está na Constituição, qualquer lei que estabeleça o oposto é uma lei inconstitucional. Por quê? Porque aquela norma, por mais que ela não tenha conteúdo de Constituição, ela tem forma de Constituição. Ela está formalmente inserida no texto constitucional. E isso quem delimita é a teoria, é o sentido da Constituição do Carl Schmitt, Constituição como decisão política. É Constituição tudo aquilo que o poder definir como Constituição. É Constituição tudo aquilo que está estabelecido na Constituição, por mais que não tenha conteúdo de Constituição, por mais que seja uma previsão aleatória, uma previsão que poderia estar perfeitamente em uma lei. Pessoal, deu para entender isso? Geralmente, como é um pensamento acho que um pouquinho mais abstrato, tem muita gente que não consegue compreender de primeira. Vocês vão entender, eu prometo. Não sei se vai ser nessa ocasião ou se vai ser em alguma futura. Mas vocês conseguiram entender? Vocês querem algum outro exemplo, alguma outra contribuição sobre essa diferença entre o que é materialmente constitucional e o que é formalmente constitucional? Professor, Sim. o senhor poderia dar um outro exemplo? Eu não entendi direito, não, isso daí. Bom, vamos pensar em outra coisa. Vocês conseguem entender que
estabelecer um colégio como federal não tem relação com o conceito de Constituição? Sim. Então, eu acho que esse é o ponto-chave. Deixa eu achar alguma outra disposição aqui. Acho que a política é importante, partido. Antes de eu colocar, seria como se faz o Estado, qual é a estruturação do Estado, que seria o conceito de Constituição, isso? Sim, e qualquer disposição que não tenha relação com isso ou com direitos fundamentais não vai ser materialmente constitucional. É isso que eu queria deixar. Deixa eu ver se eu passando o olho aqui me vem outro. Aqui, por exemplo, pessoal, servidores públicos. A gente vai ter artigo 37, vai ser importante, artigo 39 também, vai trazer uma série de disposições sobre servidores públicos. A Constituição vai estabelecer para a gente, previdência de servidor público. Isso aqui tem a ver com a organização do Estado? Isso aqui não poderia perfeitamente estar em uma lei, sem prejuízo nenhum, porque não tem conteúdo de Constituição, que não tem a ver com o direito fundamental do cidadão de maneira geral? O que eu queria deixar claro para vocês é que existe essa distinção. Não é porque está escrito na Constituição que tem conteúdo constitucional. A norma tal tem conteúdo constitucional. Por exemplo, regime de previdência de servidor público poderia estar em uma lei. Não tem conteúdo de Constituição aqui. Isso aqui poderia perfeitamente estar fora da Constituição Federal. Isso aqui é só formalmente constitucional, não é materialmente constitucional. Assim como a disposição sobre o Colégio Pedro II. Não tem a ver com organização, com estruturação do Estado. São disposições secundárias, paralelas, aleatórias até. Pode falar, Adriana. E por que está na Constituição? Exatamente, porque é uma decisão política. Perfeito. É isso que o Schmitt fala. É Constituição o que foi decidido politicamente que seria a Constituição. Entendeu? Está na Constituição porque a Assembleia Constituinte quis colocar. E a decisão política da Assembleia Constituinte de inserir na Constituição não faz daquilo menos constitucional. Vai continuar. Para eu alterar, vou precisar de emenda à Constituição. Qualquer lei que estiver abaixo não vai ter validade, vai ser materialmente inconstitucional, porque vai ferir o texto da Constituição. Essa é a decisão essa é a diferenciação que o Schmitt fala. Que existem normas que não vão ter conteúdo constitucional. Nossa Constituição vai ter uma série de dispositivos que poderiam estar aqui vai ficar importante, que são os poderes. Mas até dentro dos próprios poderes que a Constituição estabelece, eu poderia ter uma série de disposições que estão aqui sem precisar estar. Aí eu vou ter depois Ministério Público, AGU, Tribunais de Contas, uma série de disposições que só estão aqui porque alguém quis colocar aqui, mas que não precisariam estar aqui. Essa que é a distinção entre o que é materialmente constitucional e formalmente constitucional. Eu geralmente falo, mas é uma coisa que às vezes também não surte muito, não é muito efeito, não surte muito efeito. Quando eu falo que algo tem conteúdo de Constituição, é como se eu pensasse, sei lá, num recipiente. Nesse meu recipiente, se ele tem conteúdo de Constituição, ele é materialmente constitucional. Então eu tenho, sei lá, uma garrafa de refrigerante. Ela tem a forma de garrafa, a forma de uma garrafa de refrigerante e tem conteúdo de refrigerante. Só que eu posso também ter uma garrafa de refrigerante que vai ter a forma de garrafa de refrigerante, mas não vai ter nada dentro, vai estar vazia. Nem por isso ela vai deixar de ser uma garrafa de refrigerante. Então, uns têm
matéria, tem conteúdo, e outras só tem a forma. O conteúdo que eu espero de uma norma constitucional é que seja algo com relação ao nosso conceito de Constituição. Se não tem relação com o conceito de Constituição, está ali porque está sobrando. Está ali por conta de uma decisão política. E o que o Schmitt faz é que o conteúdo de Constituição vai ser igualmente constitucional. E a gente adota essa diferenciação. Percebam, se está na Constituição, pessoal, é Constituição. Pouco importa o conteúdo, tá? Se está previsto no texto da Constituição Federal, é o que está ali, pronto. Vai ter ficado um pouquinho mais claro, mas também se não ficou, não se assustem. Não é todo mundo que pega de primeira essa diferenciação. Eu acho que é uma forma de pensar bem abstrata, e à medida, vocês vão ver isso aqui comigo e várias outras vezes também ao longo do curso. Eu acho que à medida que vocês forem tendo contato com essa diferenciação, vai ficando mais fácil de entender. Mas, de todo modo, assimilem esse cara simpático aqui, o Carl Schmitt, com sentido político de Constituição. A Constituição, ela é um documento político. Ela é uma decisão política. Portanto, tanto faz o conteúdo que a Constituição vai ter, desde que tenha forma de Constituição, desde que esteja previsto na Constituição. Só que a partir disso eu consigo fazer essa distinção entre o que é materialmente constitucional, aquilo que tem matéria, tem conteúdo de Constituição, e aquilo que é só formalmente constitucional. Só tem forma de Constituição, mas sem ter conteúdo de Constituição. Eu consigo fazer essa diferença lendo o dispositivo, extraindo a norma dele, só que pouco importa, porque tudo vai ser Constituição da mesma maneira. A teoria do Schmitt, ela busca justamente isso, fazer com que, independentemente do conteúdo, tudo aquilo que está previsto na Constituição seja Constituição. Tenha status, tenha caráter, tenha prerrogativa constitucional. Essa é a ideia da teoria dele. E aí, pessoal, a gente tem o último sentido da Constituição, que é o sentido da Constituição do Hans Kelsen, que é um cara sobre quem eu falo com vocês também já há algum tempo, porque a contribuição desse cara para o direito, ela marca muito como o direito se desenvolveu a partir do século XX, especialmente a partir ali da primeira metade do século XX, e deixa marcas muito profundas no direito que a gente estuda até hoje. Hans Kelsen, pessoal, ele foi um teórico de direito e ele começou a estudar o direito em um contexto das ciências em que todas as ciências queriam ter autonomia. Toda a ciência queria ter um nome para chamar de seu e falar: eu sou ciência porque eu tenho um nome específico e um objeto de estudo específico. Isso sempre foi muito claro para o que a gente chama de ciências duras. A biologia sempre teve um objeto muito claro, a matemática sempre teve um objeto muito claro, a física sempre teve um objeto muito claro, a medicina também teve um objeto muito claro. Mas e as ciências humanas? Como que eu diferencio história de sociologia, de filosofia, de antropologia e de direito? Porque percebam que o objeto dessas ciências é sempre o mesmo. É a sociedade, ou o ser humano individualmente considerado. Então a gente teve no século XX um embate entre as ciências muito forte, porque todas queriam se chamar de ciência e de ter autonomia, de ter um objeto próprio de estudo. Mas como que eu vou falar que direito é diferente de sociologia? Se ambos vão estudar a sociedade, se ambos vão ter uma relação muito forte com a sociedade, como que eu vou diferenciar direito da antropologia, que vai estudar a sociedade em uma perspectiva interna? E aí vem o Kelsen e ele tem
a jogada, a ideia é de falar, olha, o direito ele é uma ciência autônoma, o direito é uma ciência independente, porque ele tem um objeto de estudo específico que nenhuma outra ciência no mundo tem, que é a norma jurídica. Só que para essa concepção de norma jurídica, Kelsen teve que fazer o quê? Desvencilhar, desvincular o direito dessas outras contaminações de outras ciências sociais. Então, o Kelsen vai falar que existe uma teoria pura do direito, que a norma jurídica ela é pura, ela só tem relação com aquilo que está escrito em um dado texto legal, em um dado documento legal, sem se preocupar no seu método, no seu objeto, com influências sociais, com influências do ser humano como indivíduo, com influências históricas, com influências econômicas, com influências morais. Ele fala, isso tudo é objeto de estudo das outras ciências. O direito só se preocupa com uma coisa, a norma jurídica. É uma norma jurídica pura, uma norma jurídica que não está preocupada com a moral, por exemplo. O direito é aquilo que está escrito. Ponto. E aí, pessoal, até aproveitando para... A gente falou já sobre isso em História do Direito, mas eu sempre gosto de reforçar que Kelsen prevê essa norma pura. Kelsen, que era um judeu austríaco que se refugiou nos Estados Unidos, que foi perseguido pelo nazismo, e Kelsen viu no pós-Segunda Guerra Mundial, no Tribunal de Nuremberg, que julgou os crimes de guerra nazistas e fascistas de Mussolini, ele viu a teoria pura do direito dele ser usada como teoria de defesa dos generais nazistas. Porque o que eles diziam? Se a lei diz que eu preciso matar os judeus, se a lei diz que eu tenho que matar os negros, que eu tenho que matar os homossexuais, e se a lei não faz juízo moral sobre nada, se a lei não olha para a sociedade, se a lei não olha para o ser humano como indivíduo, eu aplico a lei e pronto, e eu não tenho nada a ver com isso, porque eu só apliquei a lei. E a lei, na sua aplicação, na sua forma de ser compreendida, ela não faz juízo moral. Então, percebam que Kelsen, ele concebe essa teoria pura do direito, é uma teoria muito importante, é uma teoria que ainda marca como a gente estuda o direito, a gente tem uma fixação, sobretudo a gente de origem, de tradição romano-germânica, a gente tem uma fixação em relação ao direito escrito, ao direito posto, ao direito positivo, mas é uma teoria que é muito criticada nesse momento pós-Segunda Guerra. A gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas, independentemente dessas considerações sobre a teoria pura do direito, a gente usa algo, todo mundo usa no direito, algo que foi o Kelsen que concebeu e que tem muito a ver com essa estrutura do direito a partir das normas em um ordenamento. O Kelsen é o cara que concebe, que faz esse desenho aqui, pessoal. Isso aqui se chama pirâmide de Kelsen. Isso aqui foi concebido, bolado, divulgado por Hans Kelsen, por este filósofo do direito que vai dar esse sentido jurídico de Constituição. No sentido de que Constituição é o que está na Constituição. A Constituição nada tem a ver com moral, com sociedade ou com história. A Constituição é o que está escrito. E para esse esquema funcionar, esse esquema do direito estudado como norma pura funcionar, ele vai estabelecer uma hierarquia entre as disposições legais, entre as normas legais e esse ordenamento que essas normas compõem. Então, Kelsen vai pensar em uma pirâmide baseada em 3 níveis. Primeiro nível das normas constitucionais, segundo nível das normas infraconstitucionais e terceiro nível das normas infralegais, ou seja, Constituição,
que está abaixo da Constituição, que são as leis, e o que está abaixo das leis, que são, em regra, atos administrativos. E aí Kelsen vai falar que sempre as normas do estrado de baixo, elas têm que se fundamentar do de cima, do patamar de cima. Então, a norma infralegal, ela só tem validade se ela está de acordo com as normas que estão abaixo da Constituição. E as normas que estão abaixo da Constituição, elas só têm validade se elas estão de acordo com a Constituição. É da Constituição que essas aqui tiram o fundamento. E as infralegais tiram o fundamento das infraconstitucionais e que, portanto, fazem uma dupla relação. Então, essa pirâmide em que eu tenho uma relação verticalizada de fundamentação das normas constitucionais foi concebida pelo Kelsen a partir da sua noção de sentido jurídico da Constituição. Isso aqui, pessoal, eu copiei do material de vocês, tá? No material didático, tá tudo lá também, de maneira um pouco mais sucinta do que eu estou falando aqui, mas está lá. Kelsen vai conceber essa Constituição que a gente usa até hoje para entender o ordenamento jurídico. Só que aí eu tomo a liberdade de fazer alguns complementos em relação à pirâmide de Kelsen que está no material de vocês. Primeiro, pessoal, se as normas infralegais tinham validade das de cima, das legais, e se as normas constitucionais, perdão, e se as normas legais tiram fundamento das constitucionais, de onde as constitucionais vão tirar fundamento? Porque Kelsen foi muito criticado porque alguns autores diziam que a Constituição só vai poder tirar fundamento de alguma ordem, de alguma norma superior, alguma norma moral. E aí, esse foi, da teoria de Kelsen, esse foi um dos pontos muito criticados quando ele começa a escrever, porque se dizia aí, Kelsen, você quis conceber um sistema jurídico que não tem relação nenhuma relação externa, nenhuma relação fora desse conjunto de normas jurídicas. Mas se toda norma precisa necessariamente de uma fundamentação superior, e a Constituição? De onde que ela tira a validade? Só para que vocês saibam, não precisa decorar isso agora, mas aí Kelsen vai falar que existe uma norma hipotética fundamental que existiria para fundamentar a Constituição. Isso aqui é só um jogo de retórica que o Kelsen faz, pessoal. Só quero trazer aqui que se vocês virem em algum lugar NHF, norma hipotética fundamental, vocês façam relação com a pirâmide de Kelsen. Então existiria uma norma hipotética que não existe, abstrata, acima da Constituição Federal, que seria uma norma que fundamentaria esse esquema de validação recíproca e vertical. Então, a Constituição, na verdade, tiraria fundamento de uma norma hipotética fundamental. Repito, isso aqui é uma retórica que o Kelsen utiliza para falar, para bater o pé e dizer: minha teoria do direito, meu sentido jurídico de Constituição não tem relações externas, não tem relação do direito com a moral. E aí tem um ponto que eu queria esclarecer para vocês, também complementando o que está no material de vocês, é que a gente pode pegar esse extrato do meio e dividir ele em dois. Porque no Brasil, a partir de 2004, a gente tem normas que estão entre a Constituição e as leis. São normas supralegais. Então percebam que isso é relativamente recente, pessoal. Isso só começou a existir depois da promulgação de uma emenda à Constituição, que é a emenda à Constituição 45 de 2004, que ela vai introduzir o parágrafo 3º no artigo 5º da Constituição. Ó, artigo 5º, deixa eu aumentar para vocês.
artigo 5º, parágrafo 3º, incluído pela emenda à Constituição 45 de 2004. E aqui a gente tem uma disposição que permite que alguns tratados de direitos humanos sejam incorporados no direito brasileiro como se fossem emendas à Constituição. Tá? Isso aqui, quem quiser de dever de casa, de tarefa, olhar com calma, olhar com carinho, tentar decorar, porque a Constituição diz, no artigo 5º, parágrafo 3º, que os tratados de direitos humanos que sejam aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros terão a equivalência de emendas constitucionais, ou seja, são normas que, se obedecerem o rito de tramitação de uma emenda à Constituição, serão como se fossem a própria Constituição. Ok, professor, então você está falando de tratados que vão ter status de Constituição, ou seja, tratados que vão estar aqui em cima. Perfeito, pessoal. Quem quiser anotar, o Brasil ele tem 3 documentos que desde 2004 fazem parte da Constituição, mesmo sem estar no texto constitucional, que vão estar até aqui, ó. Aqui são 4, mas são desdobramentos só, tá, pessoal? É o Tratado de Marrakech, que facilita o acesso de obras para pessoas com deficiência visual. Aí a gente tem o protocolo adicional. Opa. Cadê? Só tinha o Tratado de Marrakech, um protocolo adicional ao Tratado de Marrakech, que também trata do acesso de obras a pessoas com deficiência visual, e a gente tem o tratado, a Convenção de Nova York sobre pessoas com deficiência, que vai marcar o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência e também o começo do nosso Código Civil. Tá? São esses 3 textos que a gente tem. Quem quiser só anotar, tá? Tratado de Marrakech, protocolo e Convenção de Nova York. Ai, pessoal, desculpa, eu já tô passado aqui já. Convenção de Nova York com protocolo adicional e Tratado de Marrakech. Nessa ordem que eles foram, inclusive, introduzidos. Peço desculpa. Convenção de Nova York sobre pessoas com deficiência e seu protocolo adicional, e mais recentemente o Tratado de Marrakech para acesso a pessoas com deficiência visual a obras. Então são textos que, por aplicação do artigo 5º, parágrafo 3º, eles vão ser como se Constituição fosse. Mas isso só é possível no Brasil a partir de 2004. A Constituição é de 88. E os diplomas e os tratados de direito internacional que ficaram nesse limbo entre 88 e entre 2004. E, portanto, não foram incorporados de acordo com a previsão do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Porque, vamos pensar. Constituição 88, no seu texto original. Aí a gente tem o tempo vai passando, e aí a gente vai ter a emenda à Constituição 45 de 2004, que vai dar a redação atual ao artigo 5º, parágrafo 3º. E a partir dessa redação é que a gente vai ter a introdução como emenda à Constituição, cara. Não é a palavra que eu queria, incorporação.
Esses três aqui. Só que eu tenho, pessoal, uma série de tratados de direitos humanos que são anteriores à emenda constitucional 45 de 2004. E aí? E esses outros tratados de direitos humanos que sequer tiveram uma oportunidade de ser introduzidos como se fossem emenda à Constituição? Só reforçando que é bem importante, isso aqui cai bastante. Pessoal, eu sei que é chato, mas tem que decorar, tá? Se ajudar vocês, em cada casa do Congresso Nacional, 2, 3... O mesmíssimo procedimento, o mesmíssimo quórum de aprovação de uma emenda à Constituição, tá? Vota no Congresso, vota na Câmara, depois vota no Senado. Desculpa, pessoal. E aí, o que acontece? Isso aconteceu, isso aqui foi objeto... Eu entrei na faculdade em 2009, e aí isso aqui ainda estava, assim, a maior discussão ainda. Só se falava sobre isso, só se falava sobre uma decisão do STF, que na época era relativamente recente, pessoal, que dizia a respeito a um diploma específico, a um tratado específico, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é conhecida pelo apelido de da Costa Rica. O que acontece, pessoal? A CAD, ela, se eu não me engano, ela é de 69 e ela foi promulgada pelo Brasil nos anos 80, no começo dos anos 80. Olha, ela é de 69. Não, errei, 92. E o Brasil vai internalizar ela em 92. Então eu tenho aqui um Tratado de Direitos Humanos, que é muito importante para a nossa região da América Latina, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, como ela foi assinada em San José, na Costa Rica, ela é chamada também de Pacto de San José da Costa Rica, ou CAD. E a CAD, percebam, a CAD é de 69, ela é internalizada pelo Brasil em 92. Antes da emenda constitucional 45 de 2004. E aí, o STF, a doutrina do direito constitucional, dos direitos humanos, do direito internacional, ficou todo mundo brigando por um tempão para falar, mas e aí? E quando eu tenho um tratado de direito internacional que não é incorporado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, seja porque é anterior à emenda constitucional 45 de 2004, seja porque, por razões políticas, não se deu a um tratado esse andamento. Que status vai ter? Na minha pirâmide de Kelsen, onde vai entrar esse tratado internacional? Ele tem eficácia, ele tem força de lei, ele tem força de Constituição, onde é que ele vai se enquadrar? Porque a Constituição está aqui, beleza. E aqui eu posso ter tratados incorporados no artigo 5º, parágrafo 3º. Tudo com status de Constituição. Mas e os tratados internacionais que não são incorporados assim?
E aí a gente vai ter uma decisão do STF, pessoal, que é muito importante, que vai pegar a pirâmide de Kelsen no Brasil e vai pegar essa parte do infraconstitucional e vai rachar no meio. E vai falar, olha, abaixo da Constituição no Brasil, portanto, vai existir um bloco de normas que é supralegal. Para o STF, portanto, isso a gente segue até hoje, as normas, os tratados de direitos humanos que não são incorporados, né, de acordo com a dinâmica, com a sistemática do artigo 5º, parágrafo 3º, eles vão ter status supralegal. Ou seja, estarão acima das leis e só vão dever obediência à Constituição Federal, tá? Então é isso, isso é peculiar, é nosso, é brasileiro, e não é só peculiar, como é recente, como está vigendo aí há pouco mais de 15 anos. Então, isso acontece e vai fazer com que essas normas devam obediência apenas à Constituição e vai condicionar a validade de todas as outras normas ao que dizem esses outros tratados de direitos humanos que não são incorporados dessa forma. Em especial a CAD, ou Pacto de São José da Costa Rica. Então aqui a gente tem as leis. Cadê meu mouse? As leis. Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, todas as leis que vocês estudam. Saibam que essas leis todas, elas devem obediência não só à Constituição, mas devem obediência também aos tratados de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário, ainda que esses tratados não tenham sido incorporados como se fossem emenda à Constituição. Então, em especial, o Pacto de São José é uma norma que no Brasil tem esse status supralegal. E aí, bom, espero que vocês estejam entendendo. Quem não está, por favor, me interrompam. Então, no Brasil, a gente tem essa diferenciação aqui, tá? Então, o material de vocês traz isso. De fato, isso está certo, são infraconstitucionais, mas aprofundando um pouco mais, no Brasil, a gente tem que falar sobre essas normas aqui, que são as normas supralegais, que são tratados de direitos humanos que não são incorporados de acordo com aquela redação atual do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, a gente tem pelo menos 4 degraus, quatro etapas da nossa pirâmide kelseriana no direito brasileiro, tá? Então a gente vai ter abaixo dessas leis das normas supralegais, as leis ordinárias e as leis complementares. Eu não vou encher mais a cabeça de vocês para falar sobre a diferença dessas duas. Eu vou deixar para falar isso com vocês quando a gente for estudar processo legislativo, tá? Que é um ponto importante, mas só lá na continuação da disciplina. A gente vai falar sobre como se dá a votação das leis e qual o quórum, qual o número de parlamentares necessários para aprovação. Em relação a essas duas aqui, vai variar. Então, a pirâmide no Brasil de hoje, ela é uma pirâmide assim, em que a gente pegou esse degrau das normas infraconstitucionais e cortou no meio, tá? Essa decisão do Supremo, ela deve ser de 2007, 2008, se eu não me engano. Então, isso aqui é importante vocês entenderem, pessoal. Isso aqui não está escrito em lugar nenhum na Constituição, tá? Isso aqui é importante vocês saberem que existe essa hierarquia de normas constitucionais ou de normas supralegais e por que isso se dá. Então a gente tem que parar e tem que explicar todo esse desenvolvimento em relação às discussões que envolvem a emenda à Constituição 45 de 2004. Pessoal, vocês estão bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo bem para mim. Tudo bem?
Pessoal, agora eu acho que eu passei bastante conteúdo já. Eu tinha me programado para falar sobre alguns tópicos a mais. Mas eu acho que eu já falei bastante. Eu já falei há quase 2 horas. Não vai dar tempo da gente continuar seguindo sem extrapolar o que eu disse que era o nosso limite de tempo. Para quem não acompanhou a aula passada, pessoal, eu tenho a meta de não ultrapassar 2 horas, porque eu acho que não fica produtivo para vocês. Nem para mim, que como vocês podem ver, eu não estou lá no meu melhor dia. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar o conteúdo aqui, ó, e como nossa terceira aula seria uma aula bem tranquila, pouquíssimo conteúdo, eu empurro mais conteúdo para lá. Assim, a aula que vem a gente segue daqui, então que seria a aula que vem completa o nosso tempo da terceira aula, que seria uma aula bem curtinha, tá? Eu vou parar por aqui. Sentidos da Constituição, a gente falou sobre a pirâmide de Kelsen, como ela se divide no Brasil. A gente vai chamar de bloco de constitucionalidade tudo que está no status, na parte da Constituição, na nossa pirâmide, ou seja, o próprio texto constitucional e também o artigo 5º, parágrafo, os tratados que estão inseridos no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Isso a gente volta a conversar lá no fim da segunda parte da disciplina, a gente vai falar sobre controle de constitucionalidade. Mas eu já acho importante comentar com vocês que o que está nesse status aqui, no último degrau da Constituição, a gente vai chamar de bloco de constitucionalidade. E aí a gente fala de esses elementos. Quem teve história do direito comigo, a maioria de vocês já viu, então vai ser rápido, vai ser tranquilo. Só tem um ponto aqui, embora isso aqui não seja tão fácil de entender, um ponto aqui que é um ponto novo, que é um ponto que eu gosto de chamar a atenção agora para vocês, no decorrer da disciplina. E a gente vai falar que é o novo constitucionalismo latino-americano. Vamos falar de classificação das constituições, que é um pouquinho chatinho, vocês têm que decorar. E a gente dá sequência no conteúdo na próxima aula. Bom, pessoal, alguma consideração, alguma dúvida, alguma crítica, alguma contribuição? Professor, o senhor vai mandar os slides pelo grupo da sala ou pelo e-mail? Eu não tenho acesso ao grupo da sala de vocês. Mas, assim, quem quiser me mandar, eu posso mandar para a Adriana agora, acabando a aula, e ela encaminha no grupo. Da minha Melhor. parte, sempre. Eu Melhor. acho. Pode ser? Pode, então passa para mim que eu já encaminho, tá bom? Então, perfeito. Aí você já tem o conteúdo que foi dado hoje e o que a gente vai dar sequência na aula que vem. Fernanda, você está no grupo do pessoal do segundo? Como que você está fazendo? Eu acho que a Fernanda não me escutou. Eu já adicionei ela no grupo, professor. Ah, tá no grupo de... então perfeito. Porque vocês vão fazer todas as disciplinas juntos, né? Sim. A Fernanda vai ser uma incorporação possível à turma de vocês, embora... Não, mentira. Semestre que vem ela vai ficar diferente. Então, não sei ainda como que vai ficar, tô meio perdida ainda, tem que conversar com o coordenador certinho. Então, você, Fernanda, você esse semestre vai ficar junto com o pessoal do segundo, em todas as disciplinas, e aí no semestre que vem, o pessoal do segundo começa o segundo ano, no terceiro semestre, e você vai fazer disciplinas com o pessoal do primeiro que vai estar começando. Você vai ser veterano deles. Entendi. Possivelmente vai ser isso. Mas, bom, pessoal, eu passo, então, para a Adriana esse material. Eu te passei já o livro semana passada, né, Adriana? Sobre o livro da disciplina. Já repassei no grupo, né? Tá? Lá no grupo. Então, perfeito. Tudo que eu falei hoje, pessoal, eu trouxe elementos a mais, mas tudo está no material didático de vocês, tá? Quem quiser acompanhar por lá também, para revisar, para ter uma segurança,
sei lá. Peço desculpas mais uma vez por não estar 100%, até o raciocínio às vezes dá uma travada. Para falar, então, é difícil, mas semana que vem a gente vai estar pronto para dar continuidade 100%. E é isso. Muito obrigado pela atenção, obrigado pela estar presente, todo mundo aqui ao vivo acompanhar a aula. Reforço que eu acredito que hoje à tarde eu deixar as aulas já disponíveis para vocês em vídeo lá no YouTube, e eu conseguindo fazer isso, eu também passo para a Adriana os links respectivos, tá? Melhoras aí, Guilherme. Toma um antialérgico, tá? Eu vou não fazer isso, eu vou tomar um e vou ver se eu deito um pouco, porque tá feio. Que dorme. Verdade. Melhoras, professor. Obrigado, agradeço. Bom, pessoal, muito obrigado. Adriana, muito obrigado. Boa semana para vocês, bom restinho de semana, um excelente feriado para vocês na segunda-feira. E fico à disposição, viu? Meu e-mail, meu WhatsApp, precisando, só me deem um alô. Ok. Tchau, tchau. Tchau.